Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oliver aqui, olha, seja muito bem-vindo, bem-vinda à terceira videoaula desse curso gratuito falando dessa ferramenta maravilhosa chamada-se UltraPoints. A UltraPoints é uma ferramenta moderna que pode ser baixada gratuitamente. O link da descrição do grupo do Telegram do desenvolvedor, o Gustavo, está aqui no vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para você entender o que nós estamos falando aqui, tá ok? Para baixar e contratar a ferramenta diretamente com ele, eu só faço a parte educacional, ok? Nesta aula vamos dar continuidade diretamente pegando o gancho da aula anterior, onde nós criamos uma regra de coloração baseada no volume total dentro de cada candle e também né, falamos para vocês que você deve aliar, né, esse volume total junto com o volume delta para ter uma noção do volume direcional, que ele geralmente começa movimentos e ele termina movimentos. E eu passei uma técnica operacional, essa técnica já é conhecida aqui no Brasil, o Sato falava da barra vermelha muitos anos atrás, mas na verdade essa técnica é a técnica da barra ignorada, que vem lá de Oliver Velez, já que é um trader americano, já bem antigo. Ele falava pra gente o seguinte, ó, toda vez que você tem uma barra, um Marubozu com grande volume, que agora nós sabemos que esses Marubozus vermelhos são as barras mais importantes, que é a entrada dos elefantes do mercado, do Smart Money, você marca o corpo desse Marubozu, você marca o corpo desta barra e o preço pode defender na região deste corpo. Vamos fazer isso para ver se funciona? Então, Oliver Velez falava assim pra gente, ó, marca aqui o início dessa barra, marca a máxima e estende esse corpo. Perceba que uma hora o preço perdeu a barra vermelha, mas dificilmente nos primeiros testes, após ter uma barra vermelha como essa, o preço vai fazer uma reversão. O preço respeita o corpo da barra vermelha, porque aqui houve uma entrada de fluxo, e quando eu falo fluxo, é de grande volume de compra. Então o preço demora para perder esta região. Lembrando que essas barras elas acontecem no início de tendências e no final de tendências. E aí que vem a sacada da interpretação dos candles para você poder aprender também. Olha o preço lateralizando com grande pavio, uma concentração de pavio para cima. Você que é grafista, isso já fica claro para a gente, tá? Outra coisa, então perceba, ó, marca o corpo da barra e veja quanto tempo o preço demora para voltar, né? O preço nesse caso está caindo, né? E ele não perde o corpo da barra. Isso gera oportunidades para muitos traders pegar um scalp de compra no pullback, no primeiro pullback aqui na região, ou um scalp de venda no primeiro pullback para pegar vendendo aqui, ó. Isso funciona demais, essa técnica de estender o corpo da barra. Perceba aqui, ó, mais uma vez, aqui ele não perdeu, ó, né? Ele não perdeu, né? Você perceba que o preço volta a testar o corpo da barra, mas não perde a mínima da iniciativa e daí volta a subir. Isso dá chance para fazer pequenos trades, né? E às vezes a tendência até se alonga mais para que você possa saber aonde comprar ou vender pela ação do Smart Money. São barras de comprometimento. Lembrando que essas barras vermelhas, que são barras de grande volume, necessariamente devem ser acompanhadas por um grande delta acima da média. E aí que está agora, que entra aqui a nossa continuação da nossa aula, né? Perceba mais uma vez que essas barras não são qualquer barras com delta qualquer, são barras com grande volume e com delta determinante. Às vezes vão ter barras de grande volume que o delta ele é neutro. Há tanto o volume total ele cresce por briga de compra e venda, só que não há um desbalanceamento para um lado. É quase que um empate, o volume total, o volume delta ele é quase que zero, ele é baixíssimo. Essas barras não são as barras que nós queremos. Nós queremos barras de volume total grande com delta determinante. E isso é importante porque a gente sabe que ali há uma unilateralidade de força, há uma determinação e o preço dificilmente perde aquela região já no primeiro candle que volta para testar o corpo da barra. Você entende? Isso é importante. Você que está começando a estudar agora, isso são conceitos de análise de volume na interpretação do VSA, do Volume Analysis. São dicas operacionais que nós estamos dando para você. Ok? Outra barra que eu quero chamar sua atenção com essa regra de coloração. Uma barra que é a barra do VSA, que é o Volume Spread Analysis, que é uma barra de anomalia. Essa barra ela vale ouro. Com essa regra de coloração, toda vez que você vê uma barra vermelha ou laranja
com corpo pequeno, mas o volume é grande, lembre-se que a regra de coloração fala pra gente, olha, se a barra for laranja ou vermelha, com base nas métricas que nós fizemos, Oliver, que eu estou acompanhando a série de vídeos, o volume é muito grande. E se o corpo da barra for pequeno e a barra tiver um grande pavio? Eureka! Esta é outra barra, esta é a segunda barra que você vai procurar, que é a barra de reversão de movimento. Né? Que a partir desta barra existe uma grande chance de reversão de movimento. Vamos ver se nós encontramos uma barra aqui. Eu vou dar uma procurada aqui para você e assim que eu achar, eu volto o vídeo aqui. Pronto, pessoal, achei aqui, só que eu achei o exemplo perfeito, só que eu tive que mudar para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 5 minutos eu não achei nenhum. Presta atenção nisso aqui, ó, uma anomalia, isso que diz o livro de Ana Coolins de VSA. Ana Coolins ganhou muito dinheiro usando essa interpretação, só que nós vamos usar com a interpretação melhorada, né? Eu vou dar um sinal qualitativo na interpretação dessa barra de anomalia. Porque nós entendemos que barras de grande volume são barras de volume direcional que promovem resultado. E as barras que não promovem resultado, as barras que têm um grande volume, que são vermelhas, cujo spread, o corpo do candle é pequenininho, tem um grande pavio. Essas barras geralmente são barras de absorção. Se o volume cresce é porque teve muita briga. Se essa barra deixou um pavio para cima, quer dizer que essa barra já foi compradora. E aí se esse pavio desce e a barra fecha, o corpo do candle é pequeno com um grande pavio para cima, quer dizer que toda aquela força compradora foi rejeitada, foi absorvida e o preço fechou abaixo. É exatamente isso que nós vamos procurar, só que a gente vai melhorar essa interpretação, pois isso são barras de possível reversão de preço, usando a avaliação do saldo delta dentro de cada barra. Vamos ver aqui, ó, tem dois exemplos exatos, maravilhosos para mostrar para você, tá? Isso é importante. Eu quero que você olhe esta barra aqui, vermelha, e esta barra aqui. Qual que é a diferença entre essas duas barras? Né? E aí, porque essas barras, ambas têm um volume alto, são barras vermelhas, a regra de coloração mostra para mim um volume alto, o volume ele é alto, né? São barras cujo volume é alto, tudo bem? A regra descaracterizou um pouquinho porque eu mudei para o gráfico de 15 minutos, você vê que está muita coisa vermelha aqui, mas o volume é alto. Mas o que chama a atenção, né, é que essa barra, o corpo dessa barra, ele é extremamente pequeno. O corpo da barra é extremamente pequeno e tem um grande pavio de rejeição para cima. Essa barra ela já foi compradora, subiu compradora, só que no histórico de formação dela, ela fechou aqui embaixo. Esse pavio conta uma história de rejeição para a gente. Aqui é a mesma coisa, essa barra, assim como as outras, ela já foi um marobozu de força vermelho, só que antes de fechar o preço rejeitou e fechou aqui. Mas o volume alto mostra que houve uma grande briga, lembre-se que volume é briga, né? E daí agora o saldo delta vai corroborar a percepção da reversão de movimento. Isso vai uma dica de ouro que ninguém sabe, tá? Essas barras de Ana Coolins, isso você já sabe, é uma barra com grande volume, que nós pintamos de vermelho, tá? Cujo pavio é muito grande, é uma barra de rejeição, pode ser uma barra de rejeição. Agora, nós vamos usar o saldo delta para corroborar essa percepção, você vai ver a diferença exatamente entre essas duas barras que eu quero mostrar para você. Perceba essas duas barras novamente agora do prisma do saldo delta. Esta barra vermelha, cujo saldo delta é de 5.587, aliada lá embaixo, né? Aqueles parâmetros que nós estamos comentando com você. Né? Olha, essa barra teve 127, tá aqui, ó. O volume total dela foi de 173 mil. Né? É uma barra de grande volume, cujo saldo é 5.500. Agora eu te pergunto, para e pensa, 5.500 perto de 173 mil de volume total é uma quantidade significativa de saldo delta? Não, não é. Não é. Então quer dizer que não há, olha só interessante, né? Não houve um desbalanceamento comprador tão forte assim na barra. Né? Não há um desbalanceamento comprador tão forte assim na barra. E você vê que a barra ela já foi mais compradora, mas o saldo fechou perto de zero. Isso que eu quero dizer para você, isso aqui não é zero. São 5 mil, mas perto de 173 mil, esse saldo ele é quase que nulo. Ele quase que é neutro. É um saldo que representa praticamente aí 5% do valor total do volume. É um saldo pequeno de delta. Tá? Esta barra não é a barra ideal de reversão. Você sabe qual que é a barra ideal de reversão? É uma barra de absorção. E como é que eu sei que é uma barra de absorção? É uma barra vermelha, né? Com grande pavio, com grande volume, com corpo pequeno, cujo saldo delta ele é significativamente grande em relação ao saldo total.
Isso é uma barra de absorção. Se você prestar atenção e aplicar isso de maneira objetivada nas suas análises dos candles, você vai ver como isso é poderoso. Essa barra é uma barra de reversão, sim, é uma barra de grande volume, cujo saldo é perto de zero. Isso mostra que de repente houve um equilíbrio entre compra e venda e a partir dali, né, o preço pode reverter. Legal, isso é uma barra de reversão. Só que a barra que eu mais gosto é a barra de absorção, porque a absorção é um sinal claro de defesa de região. Vamos olhar agora essa outra barra aqui do lado. Vem comigo aqui e mensure os números. Presta atenção, pessoal. Conteúdo que nem esse na internet gratuito você não acha. Só aqui, então já deixa seu like, se inscreve no canal para receber vídeos como esse. Olha esta outra barra aqui que nós acabamos de comentar. Olha o volume total dela, olha a diferença. Olha o volume total dela, 117.541. E olha o saldo delta dela, 17.100 e pouco. Praticamente aí mais de 10% do saldo de delta comprador. E quando eu falo que é um saldo delta forte, é só você olhar os saldos deltas anteriores. Começa a olhar os saldos anteriores, que você vai ter uma métrica do que é forte e o que é fraco. Você não precisa decorar os percentuais, então quer dizer que acima de 10% é forte ou fraco. Não existe isso. É só você ver uma média que está saindo. 180, 12.000, 8.000, 8.000. Uma média que está saindo antes, no histórico do preço, né? 6.000, 6.000. A maior entrada de saldo comprador foi essa aqui. Ó. Então aqui, esta barra é uma barra de grande volume, cujo saldo delta ele é muito forte. Isso significa o quê, pessoal? Que entrou muito fluxo de compra aqui. Que o preço achou um fundo, e aí você vai ter as suas marcações gráficas, você que é grafista, né? Você vai pensar o seguinte, cara, o preço achou um suporte, olha aqui o suporte, esse tipo de coisa que você tem que entender. Olha como é que o mercado tem um suporte claro aqui, ó. É um suporte, não é, pessoal? Essa região aqui, ó, suporte, 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 fechou o preço. Aí no outro dia o mercado abre aqui em cima e vem buscar de volta o suporte, aí você tem exatamente esse presente aqui que você está vendo. Olha o saldo lá embaixo, ó, como ele é alto, o saldo delta ele é alto com volume grande. E se no teste do seu suporte, e daí você vem para a barra, porque é uma barra de reversão, o preço está caindo, certo? O preço está caindo, certo? Esse preço já foi vendedor, já foi bem vendedor, e agora ele fechou, a barra me fecha com saldo delta forte. Isso mostra a inversão. Após uma absorção de venda, apareceu o comprador e reverteu o fluxo com vontade bem no nível de suporte. É isso que você tem que entender, né? E depois aí ele mostra a força jogando o preço, arregaçando o preço para cima. Olha como é que é visual a história que os candles te contam, alinhado com a regra de cores, alinhado com o saldo delta. Dá uma olhada na sequência depois de fluxo de compra, né? Que entra aqui, fraqueza, 13.000, 19.000. Olha essa barra laranja, que não é uma barra vermelha, mas estende essa linha do começo ao fim, ó, onde entrou o fluxo. Perceba que o preço não perde a dominância desta barra. O preço não perde a dominância desta barra, né? Por quê, pessoal? Porque teve a inversão de fluxo de baixa para alta. Teve a inversão de fluxo de baixa para alta e o mercado se mantém acima desta região até o fechamento do dia. Ele não consegue mais perder esta barra. Então, isso, pessoal, é uma dica de ouro. É a outra barra aqui, ó. Outra barra aqui. Vou mostrar para você outro exemplo. Não, é a mesma, né? Então, olha a diferença entre esta barra, mais uma vez, vou fechar aqui o gráfico agora. Essas barras que você tem que procurar, tá? Essas barras aqui que você tem que procurar. Barras de grande volume, nos casos barras vermelhas, né? Aqui o saldo é perto de zero, pode ter uma reversão de movimento. E aqui o saldo ele é extremamente comprador, quer dizer que houve uma absorção de venda entre um fluxo comprador revertendo o movimento. Essas barras, cujo volume tem que ser alto, porque aí mostra a briga, são as barras de Ana Collins no VSA, corroborado pela percepção do delta. Você está entendendo o quão poderoso isso é? O quão poderoso isso é para análise técnica clássica? Pessoal, a gente está só no começo desse curso, eu quero fazer uma coisa tão bem feita para você, e você vai aprender a usar UltraPoints comigo nessas configurações e você vai falar, cara, essa ferramenta ela é fantástica. Você vai perceber onde a gente vai chegar. A gente vai chegar na análise de cluster, meu amigo, minha amiga trader. A gente vai melhorar muito,
muito, infinitamente esse sistema ainda. Existe, realmente é um curso completo que eu faço questão de criar em cima da ferramenta. E depois você me agradece deixando o like, divulgando a ferramenta Outra Coisa para o Gustavo, porque essa ferramenta ela é maravilhosa. Ela merece a nossa atenção, ok? Então tá aqui mais uma aulinha para você. Eu achei importante falar dessas barras de reversão alinhada com o delta, porque agora é uma questão de interpretação, né? Você tem que ser um bom grafista para perceber que isso aqui é um suporte, né? Você tem que ser um bom grafista para perceber a formação de um pivô de alta, pivô de baixa, mas as barras de volume, deixa eu botar para 5 minutos aqui, que tá no 15 minutos, né? As barras de volume aqui no reloginho, ó, você clica aqui no reloginho, 5 minutos. A regra de coloração é formatada para os 5 minutos, lembre-se, né? Não para os 15 minutos. Nós temos aqui essas barras aqui que vão destacar o que está acontecendo. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Na próxima aula nós já vamos escalonar. Na próxima aula nós vamos começar a abordar a análise de cluster. Eu vou abrir o raio-x do candle. E aí nós vamos colocar outra regra de coloração dentro do corpo do candle que vai melhorar ainda mais essa interpretação literal das barras vermelhas, barras laranjas, da barra de VSA, da interpretação do volume direcional, do volume delta, de absorções e exaustões. Tudo isso usando a Ultra Points. Deixa o like, baixa a ferramenta, entra no grupo do Telegram do Gustavo, diga que foi orientação nossa e fica com Deus. Fui!